O artista judaico por excelência, o pintor do amor, um exemplo de transculturalismo, um homem muito apegado a lendas, tradições orais e a sua identidade mais primária, um mestre dos vitrais e um artista polivalente. De quem eu estou falando? Marc Chagall. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele depois da vinheta? Oi, sou eu, Amanda, aqui de novo para No Arte para você e vamos falar hoje sobre Chagall, um pintor bastante até conhecido, mas que talvez não seja tão discutido como outros mais famosos do que ele. O que é bastante curioso, porque ele morreu com 97 anos e ele foi um daqueles artistas que se estendeu por várias mídias. Ele era pintor, ele era desenhista, ele era ilustrador, ele fez cenários para teatro, ele fez vitrais simplesmente incríveis em prédios importantíssimos ao redor do mundo e ele fez, inclusive, o teto da Ópera de Paris, aquela maravilha lindíssima, aquilo é a obra dele. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre ele, a sua importância, e as suas obras ao mesmo tempo são bastante reconhecíveis, mas vamos entender um pouquinho por quê. O Marc Chagall nasceu numa cidade muito pequenininha do que era o então Império Russo, numa localidade onde seria hoje a Bielorrússia, ou seja, bem lá em cima, frio danado, e ele era um de 9 irmãos de uma família muito devota ao judaísmo. E como a maioria das famílias, ou quase todas as famílias judias naquela época, naquele contexto do Império Russo, ele era de uma família muito, muito pobre e profundamente religiosa. Ele nasceu numa cidadezinha chamada Vitebsk. O seu pai trabalhava num depósito de arenque e a sua mãe trabalhava numa mercearia, num mercadinho local. Ele estudou numa escola judaica, a sua primeira língua era o Yiddish, ele inclusive não falava bem o russo, ele só foi falar o russo quando ele depois foi para a escola pública local, já um pouco mais maiorzinho, porque a sua primeira educação foi na escola judaica, até que ele foi, em 1907, ele se mudou para São Petersburgo para estudar pintura. Trabalhos desse período da sua formação são Dead Man, o violinista no telhado, sim, aquele musical muito famoso, tem esse nome por causa de uma obra do Chagall, e também My Fiancée with Black Gloves. Em 1910, ele conheceu um judeu rico que foi seu mecenas, né? Existia essa cultura na época que os judeus que ascendiam socialmente faziam esse tipo de mecenato, né, para artistas, artesãos ou outros judeus que estavam precisando de algum tipo de patrocínio ou apoio para seus estudos ou para os seus empreendimentos artísticos. Ele conheceu uma dessas pessoas que então o manteve enquanto ele continuava o seu estudo em São Petersburgo e depois ele foi para Paris. Então foi a primeira de muitas migrações que ele fez ao longo da vida. E lá, quando ele chegou em Paris, ele conheceu artistas das mais diversas vanguardas. E ele respondeu a esses estímulos já ali desenvolvendo as tendências que seriam marcantes na sua obra ao longo de toda a sua vida. E ele produziu por mais de 60 anos. Então, assim, aquela pintura onírica, feérica, assim, aquela coisa meio diáfana, com cara meio de um sonho, com elementos de conto de fada, uns tons assim meio infantis, uma coisa meio circense, que bebia muito ali dos contos de fada russos, das tradições orais judaicas, dos contos de fadas, das lendas e mitos bem antigos lá do judaísmo. Então, dessa tradição oral já muito antiga daquelas pequenas comunidades, daqueles vilarejos judaicos ali no extremo norte, ali na Rússia, e esses elementos muito, com essas qualidades assim românticas e bastante singelas, né, ao mesmo tempo que muito puras, né, um elemento visual sempre com essa característica meio de sonho, de fantasia, tinha sempre um elemento ali meio fantasioso no bom sentido, né, assim, meio onírico mesmo, né, uma atmosfera sempre sonhada. E ele conheceu ali em Paris também o impressionismo, pós o fauvismo, e acabou bebendo um pouquinho dessas influências todas. Esses primeiros 4 anos dele em Paris são considerados até hoje a sua melhor fase. E durante essa fase, ele produziu obras como Self-Portrait with 7 Fingers, I and the Village, Calvary, The Fiddler, mais uma vez a figura do violinista, e Paris Through the Window. Ele retratou Paris muitas e muitas vezes ao longo da sua obra e nesses primeiros anos aqui em Paris são, então, como disse, considerados, né, o ápice, o apogeu da sua carreira, que foi muito proveitosa, né, muito rica, e ele se
botou lá seus tentáculos por várias linguagens diferentes. Né? E nessa fase ele consolidou também o seu estilo de cores complexas, elementos figurativos que muitas vezes estavam de cabeça para baixo, né? Dando assim essa atmosfera meio de sonho. Outro elemento que ele sempre inseria, ele tinha uma tendência um pouco a repetir certos elementos. Um dos elementos que ele inseria muito era ele mesmo. Muito frequentemente você vê um rapaz assim bonito, com um cabelo escuro, meio cacheado, e esse rapaz é ele mesmo. Então, muitas vezes essa figura parece que não é ninguém além dele próprio. E existem outros motivos que se repetem com alguma frequência. As casinhas da sua cidade, da sua vila, lá na atual Bielorrússia, a devoção judaica, as tradições judaicas, as lendas judaicas, posteriormente a Torre Eiffel, vacas, os violinistas. Então existem alguns tipos de imagens, algumas figuras que ele repete porque ele criou uma mitologia, uma simbologia toda muito própria, um repertório simbólico muito particular que ele repete. Então é quase como se a gente estivesse lendo as suas obras. Uma vez que você aprende esse vocabulário dele, você aprende o que são aquelas palavras, é como se ele tivesse quase criado um alfabeto visual. Você aprende, você consegue ler, né, quase que ali a história que ele está querendo contar, porque você já aprendeu quais são as letras que ele está usando ali para criar as suas histórias, né, através do seu dicionário ali. E uma coisa que aconteceu ali, que foi muito interessante, é que como ele se mudou muito ao longo da vida, eu já falei sobre a primeira ida dele a Paris, posteriormente ele vai para Berlim, ele volta para sua cidade natal na Primeira Guerra, ele vai ficar preso lá durante a Primeira Guerra, depois ele volta para a Europa Ocidental, ele vai para os Estados Unidos, fica um bom tempo em Nova York, depois eventualmente ele volta para a França. Então, ele foi absorvendo todas essas culturas e tudo isso foi aparecendo no seu trabalho ao longo de sua vida. Então a gente pode dizer que o Chagall foi também um dos primeiros artistas a trabalhar o transculturalismo, porque ele era um indivíduo, como muitos judeus na sua época, um indivíduo fruto de um fluxo migratório. Então a sua obra não deixa de ser um grande painel da diáspora judaica pelo mundo, né? Uma grande história do povo judeu sendo levado aí, né, e levando as suas tradições, a sua identidade e as suas histórias, a sua tradição oral, os seus mitos, as suas fábulas, as suas lendas, as suas crenças aí pelo mundo afora. Se a gente fala tanto hoje em dia de transculturalismo, de migrações, de identidades plurais, de indivíduos que são resultados de muitas culturas e de muitas identidades, né, se sobrepondo em cima daquele mesmo indivíduo, né, não de identidades mais tão sólidas e fechadas, o Marc Chagall foi um dos primeiros exemplos, porque ele foi exatamente um sujeito que passou por vários processos migratórios e que com isso, então, ele foi, né, vestindo aí várias cobertas, né, ele foi colocando em cima de si mesmo todas essas identidades, essas camadas de culturas, umas em cima das outras, que foram criando quem ele é e resultou no seu trabalho. E ele tem muito, a história dele acaba sendo, de certa forma, bastante ilustrativa, porque ele fez um caminho bastante comum, né, dos judeus, né, ali do leste da Europa, né, da Europa mais oriental, no caso da Bielorrússia, para a Europa Ocidental e, eventualmente, para os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos recebeu uma população judaica imensa e ele passou muito tempo em Nova York, uma cidade, né, com uma tradição judaica fortíssima, a cidade de Jerry Seinfeld, né, e muitos outros, então uma cidade onde a comunidade judaica é muito forte, a presença judaica é muito forte, e depois ele acabou voltando para a França, onde ele veio a falecer. Então, a sua identidade realmente é muito rica. Se a gente fala hoje em transculturalismo, mais no sentido de pós-colonialismo, no sentido de pessoas das ex-colônias que migraram para a Europa Ocidental, de gerações, né, de filhos, netos, de pessoas originárias das ex-colônias que se mudaram, se a gente fala de pessoas saindo aqui da América Latina, da África, da Ásia e fazendo o caminho inverso, né, dos seus bisavós ou dos seus tataravós e voltando para a Europa, não é exatamente nesse mesmo contexto que foi o caso dele aqui, mas ele foi sim um dos primeiros artistas a trabalhar com essa questão da migração e do transculturalismo, né, das múltiplas identidades culturais, geográficas, históricas e etc.